La universalidad de la cultura hispanohablante. Era uma tarde ensolarada, o tipo de dia que faz a cidade vibrar. As pessoas caminhavam apressadas, mas o aroma do café e a presença de músicas familiares nos atravessavam, trazendo sorrisos. O parque central estava pulsando com cores, sons e risos. Um grande concerto acontecia, prometendo magia e a celebração da diversidade. Os instrumentos brilharam sob o sol, a sonoridade vibrava nas almas e a emoção estava no ar. Contudo, naquele encanto, algo sombrio se aproximava. Leonardo, um jovem silencioso e introspectivo, encontrava-se refúgio na música. Ele sempre acreditou que a arte deveria ser um porto seguro, um convite para todos. Enquanto observava a multidão, engrossando o emaranhado de rostos felizes, uma figura se destacou. Era Ana, uma cadeirante. Sua presença tinha um brilho especial. Determinada, ela movia-se com graça, o desejo de estar ali pulsando em cada movimento de suas mãos, que seguravam seu violão com a firmeza de quem nunca desistiu de seus sonhos. Mas a beleza do momento foi cruelmente interrompida. A segurança do evento, com seus fardamentos e rostos sisudos, começou a se aproximar. Em um gesto brusco, ordenaram que ela deixasse o local. Ana, confusa, ergueu a voz, desafiando a injustiça. O silêncio se abateu sobre o público. Muitos viraram-se para assistir à cena humilhante. Leonardo sentiu seu coração apertar. O nó na garganta era inegável. O que estava acontecendo? A coragem brotou de dentro dele como um vendaval. Ele levantou-se, atravessou a linha de espectadores e, com a voz firme, questionou os seguranças. Por que tirar alguém que só quer compartilhar sua arte? O murmúrio da multidão cresceu, uma onda de solidariedade se espalhou. Historicamente, as vozes que geralmente eram caladas começaram a falar. Contaram histórias de desrespeito, de experiências de vida que mudaram a forma como viam o mundo e suas próprias vulnerabilidades. Logo, refúgios se transformaram em luzes de esperança. Os olhares antes indiferentes agora compartilhavam olhares de apoio e empatia. Mas a reviravolta começou quando Leonardo deu um passo mais perto de Ana, descobrindo por meio de um amigo em comum que ela carregava um segredo pesado. A jovem que se erguia como um farol de força havia sido uma renomada musicista. Antes de um trágico acidente a ter afastado de seus sonhos, Leonardo se viu tomado por um dilema. Enquanto a amizade emergia e crescia entre eles, a pressão de se encaixar em seu círculo social se tornava um fardo cada vez mais pesado. Poderia ele defender Ana sem pagar um preço em sua própria vida? As consequências de suas ações ousadas começaram a moldar seu mundo, desafiando suas percepções de aceitação e inclusão. O concerto seguia, mas agora havia muito mais em jogo. A luta por espaço e respeito dentro da arte ressoava em cada nota tocada, cada voz levantada. Leonardo e Ana, entrelaçados em um destino inesperado, estavam prestes a descobrir que a verdadeira transformação muitas vezes exige enfrentar os próprios medos. No ar, um mistério pairava e o próximo capítulo de suas vidas esperava para ser escrito. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O concerto continuava, mas agora havia uma tensão no ar.
As vozes se entrelaçavam em uma melodia de protesto, e Leonardo se sentia cada vez mais conectado a Ana. Ela sorriu para ele, um sorriso que parecia iluminar tudo à sua volta, e ele prometeu a si mesmo que não a abandonaria. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Fogo! A palavra ecoou pelo parque, e a multidão entrou em pânico. As pessoas começaram a correr em direções opostas, um mar de corpos apressados. Enquanto a música se tornava um caos de gritos e buzinas, Leonardo, agarrando a mão de Ana, tentou protegê-la, puxando-a para um lado, longe da confusão. Ele sentia seu coração acelerar. Está tudo bem, Ana. Vamos ficar juntos. Mas as chamas eram mais reais e perigosas do que qualquer um poderia imaginar. O que estava acontecendo? Ele olhou para cima, e ali, a uma curta distância, uma fumaça espessa subia, enquanto os brados de pânico ecoavam. Então, uma explosão repentina iluminou o céu e, por um instante, tudo ficou em silêncio. Assim que o susto passou, a confusão se reiniciou, mas agora havia algo mais. Pessoas em volta começaram a correr. Todos pareciam procurar uma saída, mas havia algo que Leonardo não entendia. Ana estava imóvel, congelada. Olhando para ela, ele percebeu que sua expressão tinha mudado. O brilho que antes a envolvia se transformou em preocupação profunda. Ela olhou para a multidão e, com a voz trêmula, sussurrou: "O que está acontecendo? Essa não é a primeira vez que algo assim acontece." Leonardo franziu a testa. "O que você quer dizer? É só um incêndio. Precisamos sair." Mas Ana começou a contar uma história que fez o sangue de Leonardo gelar. "Leonardo, isso não começou hoje. Você não sabe, mas..." Ele a interrompeu, pressionando. "Como assim, Ana?" Nesse momento, uma sirene alta cortou o ar, e o segurança que havia tentado expulsá-la apareceu novamente. Ele estava com um olhar decidido. "Temos que evacuar. Agora!" Mas Ana manteve seu olhar fixo em Leonardo. "Eu fui avisada antes, Leonardo. Alguns de nós que se manifestam em público têm um alvo nas costas. Eles não querem que as vozes se elevem. Não querem que a arte seja livre. O que aconteceu aqui hoje é parte de algo maior." As palavras dela pesaram no ar. "Quem são eles?" Uma luz estrondosa iluminou o horizonte, enquanto uma sombra se aproximava. O policial começou a gritar ordens. Leonardo chamou Ana. "Nós precisamos ir." Mas ela, em um ato de coragem, ergueu seu violão. "Leonardo, eu não posso deixar isso acontecer de novo. O que eu sei pode mudar tudo, mas eu preciso que você me ajude a revelar a verdade. Eles estão indo atrás de pessoas que fazem exatamente o que eu faço, que desafiam normas." Ele sentiu um frio na barriga. Então, do nada, um grupo de homens encapuzados surgiu à distância, empurrando a multidão, fazendo com que todos recuassem. A ansiedade tomou conta de Leonardo. Eram eles que Ana temia. A adrenalina pulsava em seu peito. "Precisamos nos esconder, rápido!" gritou Leonardo, puxando-a pela mão. "Não, temos que lutar. Se não fizermos isso agora, ninguém estará seguro nunca mais." Ela desafiou, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Só então, com o caos se desenrolando, uma pergunta cortou a mente de Leonardo como um raio. Tudo o que ele acreditou sobre Ana estava prestes a desmoronar. Ela não era apenas uma musicista em busca de espaço e respeito, mas uma figura central em um confronto muito maior. Poderia sua vida, que agora parecia tão simples, ser um labirinto mais complexo do que ele jamais imaginou? A explosão, Leonardo viu, antes de tudo escurecer, foi o olhar determinado de Ana, segurando seu violão, como uma guerreira disposta a lutar em uma batalha que mudaria tudo. O silêncio dominava após a explosão, um momento suspenso em que tudo parecia desacelerar. Leonardo sentiu um frio na espinha, enquanto Ana segurava seu violão firme como se fosse sua única âncora no caos.
O medo se infiltrava no ar, mas a determinação estava em seu olhar. Leonardo, precisamos, ela começou. Mas o grito daquela sirene rasgou o ambiente, cortando qualquer esperança de clareza. E, como se as nuvens do céu tivessem descarregado uma nova tempestade, um grupo de pessoas começou a correr em direção a eles, não em pânico, mas com uma presença ameaçadora. Eram aqueles homens encapuzados. Leonardo sentiu seu coração afundar. Ana, gritou, puxando-a para se esconder atrás de uma árvore imponente. Ele nunca havia testemunhado tamanha violência, e a ideia de se colocar entre Ana e aqueles homens o aterrorizava. Leonardo, escute! Ana sussurrou, seu olhar se aprofundando em algo mais do que apenas a explosão. Eles vieram para buscar algo mais do que vozes. Eles querem silenciar a verdade. Antes que pudesse responder, um dos encapuzados, um homem alto, se aproximou, arrastando uma corrente pesada que tilintava a cada passo. Seus olhos, obscuros e penetrantes, encontraram os de Ana. Ensaios, Ana. Sabemos onde você está e sabemos o que você fez. Leonardo franziu a testa, desconcertado. O que você quer dizer com ensaios? Ele estava se perdendo em meio a uma nova realidade que parecia muito além do que imaginara. A expressão de Ana mudou abruptamente, de coragem para um alvorecer de pânico. Leonardo, eu não podia, não queria que você soubesse. Eu sou mais do que você pensa. Eles me procuraram e eu aceitei participar. O chão parecia se abrir sob seus pés. Participar do quê? Ana, fala logo! A pressão do momento era intensa, e sua mente girava com perguntas. De uma resistência. Ela respirou fundo, como se dissesse uma verdade antiga. Existem grupos que estão sendo eliminados, artistas que se levantam contra o que está acontecendo com a arte. E eu sou. Ela hesitou, a voz trêmula. Uma das líderes desse movimento, mas sempre que me apresento, eles tentam me calar. O tempo congelou. O conceito de Ana, a musicista batalhando pela inclusão, se despedaçou. Ela não era apenas uma lutadora por espaço, mas uma figura-chave em uma resistência muito maior. Leonardo a olhou, confuso e chocado. Ele mal tinha ideia de que suas noites de conversa e risadas escondiam um peso tão grande. Você me enganou, ele murmurou, seu coração em conflito. Consecutivamente, dividido entre a dor da traição e a admiração pela bravura dela. Não era para você descobrir assim, mas agora estão aqui e nós estamos em perigo. Eles sabem que eu estou com você. A voz dela se elevou. A urgência em seu tom era palpável. Precisamos ir. Ana, agora! Ele olhou para os encapuzados que se aproximavam. A tensão no ar era como um fio prestes a se romper. Mas Ana ficou firme. Não, precisamos expor a verdade. Se fizermos isso, não seremos a única voz a nos levantarmos. Leonardo sentiu seu estômago revirar. Era uma decisão monumental. E sob o outro extremo da gravidade, o grupo de encapuzados estava cada vez mais perto. O futuro deles se tornava incerto como a fumaça no ar. Podiam ser enganados por uma história maior do que qualquer um imaginara, mas poderiam também ser tragados por ela. Então, em um movimento inesperado, Ana pegou a mão de Leonardo e a levou até seu peito. Sinto muito, mas você tinha que saber. Agora escolha. Você pode fugir ou ficar e enfrentar o que está prestes a vir. Um grito de dentro ressoou e ele se viu diante de uma escolha. O que haviam construído até ali estava prestes a desmoronar como castelo de cartas. O que ele faria? As chamas ao fundo refletiam no olhar de Ana, e tudo parecia girar em torno deles. Você vai ficar ao meu lado? A pergunta dela ecoou, e enquanto Leonardo olhava nos olhos dela, o mundo ao redor parecia desaparecer repleto de incertezas, segredos e uma nova realidade se formando diante deles, esperando para ser escrita.
Leonardo olhou nos olhos de Ana, seu coração pesado e confuso. Escolha. Você pode fugir ou ficar e enfrentar o que está prestes a ver. A declaração dela pairava no ar, carregada de tensão. A multidão à sua volta se espalhava em pânico. Mas não era o medo da fuga que o prendia. Era ela. Ele não podia abandoná-la. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. A terra tremeu e as chamas iluminaram a cena ao redor como uma fogueira brava. A fúria do incêndio parecia querer consumi-los, e ele segurou a mão dela com mais firmeza, puxando-a para trás. Ana, temos que ir. Então os encapuzados avançaram, e o homem mais alto deles disparou. Vocês estão cercados. Não é apenas a arte que pretendemos silenciar. É vocês dois. Leonardo sentiu o estômago revirar. O coração pulsava e os sussurros da multidão ecoavam em sua mente, todos imóveis, assistindo como se fosse um filme. No meu sinal, Ana disse, e as palavras dela eram como um sussurro perdido no barulho. Por um instante, o mundo parou e tudo o que ele podia ver eram aqueles olhos determinados segurando o peso do futuro. Leonardo olhou para o grupo ameaçador, pronto para correr, mas um pensamento o deteve. Você é uma líder de resistência? Perguntou, o pânico crescendo. Por que não me contou? Ana fechou os olhos por um momento, como se tentasse desvendar uma verdade dolorosa. Porque eu não queria que você tivesse medo. Essa luta é sobre nós. Todos nós que amamos a liberdade de criar. Eu sei que você tem um mundo ao qual pertence. E eu não queria te arrastar para isso. As palavras dela eram como lâminas. Ele desejava ser alguém que pudesse protegê-la, mas a ideia de estar no meio de uma resistência a deixava um nó em sua garganta. Nós podemos sair disso juntos. Se você me deixar, vamos acabar nisso. Os encapuzados se aproximaram, e um deles mostrou um artefato estranho, brilhando sob a luz da fumaça. O que vocês têm aqui? É tempo para o fim. O que exatamente está por trás de tudo isso, Ana? O olhar de Ana se encheu de terror. Leonardo, não. A verdade é mais complicada do que você imagina. Eles são mais do que apenas homens do governo. Eles estão buscando eliminar as vozes, e isso inclui você. As palavras dela foram como um raio. O chão sob os seus pés parecia tremer. O que você quer dizer? Eu só queria fazer música com você. Ele sentia o pânico crescer. Cada batida de seu coração ecoava, e o mundo que conhecia parecia desmoronar. Essa não é a vida que você pensou que eu tinha. O desespero no olhar dela o fez questionar tudo. Dentro desse grupo, tem alguém que está vendendo as informações para aqueles homens. Uma traidora que está dentro, se passando por amiga. Leonardo franziu a testa. A confusão tomava conta de seus pensamentos. Quem? Quem está fazendo isso? Uma sombra cruzou entre eles, e Ana estremeceu. O que eu vou te dizer agora pode mudar tudo e colocar sua vida em risco. A traidora é uma pessoa que já esteve próxima a nós. Nesse instante, um grito rasgou o ar. Oh, não! Ana exclamou, e os encapuzados começaram a entrar em pânico. Precisamos sair, agora! Léo gritou, puxando-a. Mas ao olhar para Ana, algo mudou. Um brilho de determinação, miscelado com terror. Ela disse, eu não posso ter mais sangue em minhas mãos. Já aconteceu antes. Não consigo de novo. A pressão do momento se intensificou, e por um instante, tudo o que ele conhecia explodiu em fragmentos. O que estava acontecendo? O que ela havia se envolvido de fato? Então, como se o universo estivesse conspirando, um dos encapuzados puxou uma arma, e Leonardo gelou. Não podia ser verdade. Ana! Ele gritou. Ficar é uma loucura.
Se não lutarmos agora, nunca teremos outra chance. Eles não só querem silenciar, mas aniquilar. A dor e a urgência se misturavam entre os dois, e o impacto do que estava prestes a ocorrer se pesava nas costas de Leonardo. Então, um tiro reverberou, e o horror irrompeu. O mundo ao redor girou, e no momento seguinte, tudo ficou escuro. Leonardo caiu no chão com uma dor aguda, e o último eco que ele ouviu foi o grito desesperado de Ana. Uma união partida em um instante. E no silêncio que seguiu, a verdade, tão bem guardada, se revelaria como um espectro à espreita. O silêncio dominava após a explosão, e Leonardo se viu caído, no chão, com uma dor aguda atravessando seu corpo. O grito de Ana ecoava em sua mente, enquanto a fumaça tomava conta do ar, enredando-se em seus pensamentos. A confusão era total. Ele piscou algumas vezes, tentando entender o que havia acontecido. Enquanto a dor graçava em seu peito, um pensamento atravessou sua mente. E se Ana estivesse certa? E se tudo aquilo fosse parte de uma trama muito maior do que ele podia imaginar? Ele tentou se levantar, mas a visão estava turva. O caos ao redor começava a se dissipar em um manto de sombras. E quando por fim conseguiu focar, seus olhos encontraram Ana, de pé, ainda holding seu violão. Mas seu olhar tinha mudado. Ele nunca tinha visto um olhar tão intenso, tão carregado de pavor. Ana! Ele gritou, mas a voz dele saiu mais como um sussurro. Leonardo, eles estão aqui. A expressão dela era de quem havia visto um fantasma. E não uma como a que ele conhecia, forte e determinada. O terror nas feições dela era palpável, e ele notou que ela ficava cada vez mais pálida, como se a vida estivesse escorrendo dela a cada momento. Nesse instante, um grupo de homens encapuzados surgiu, sepultando qualquer esperança que sobrava no ar. Leonardo se encolheu, e Ana não hesitou em puxá-lo de volta. Precisamos nos esconder, ela sussurrou. Mas ele ainda não entendia o que estava acontecendo de fato. Então um dos encapuzados se aproximou, colocando a mão em um objeto que reluzia sob a luz do incêndio. Era uma câmera. Estamos gravando tudo, afirmou o homem, com uma voz cortante. Assim que o seu relógio tocar, tudo será transmitido ao vivo. Todos verão a verdade que você estava escondendo, Ana. O mundo de Leonardo desmoronou. O que exatamente estava sendo exposto ali? O olhar de Ana atingiu o fundo de sua alma. Eu não sabia que isso aconteceria. Ela gritou, as palavras quase sufocadas. Mas Leonardo estava atordoado. Ana, o que você escondeu de mim? O encapuzado sorriu, um sorriso maligno que congelou o sangue de Leonardo. Apenas o fato de que esta resistência não é o que parece. Você realmente achava que ela era só sobre música e arte. É mais obscura do que você pode imaginar. Ele se virou para a multidão, a porta aberta para que mais pessoas vissem. Escute, conhecemos Ana há tempo, sabemos do seu passado. E cada movimento que ela faz tem mais a ver com o financiamento deste grupo do que com arte. Aquelas palavras cortaram como um punhal. Havia algo que Leonardo desconhecia, um peso que ela levava há muito tempo e que agora era exposto para todos. Ana, você é parte de uma trama maior, não é? A ideia parecia insuportável. A amizade e os momentos compartilhados, tudo estava montado em um moedor de incertezas. Leonardo, eu juro que não queria que você soubesse assim. Ela disse, lágrimas escorrendo em seu rosto. Mas o dano já estava feito. Isso é uma farsa. Você não é quem pensei que fosse. Ele a acusou, a raiva vindo à tona. A traição o deixou paralisado. Então, de repente, a atmosfera mudou. Enquanto o caos continuava, o encapuzado levantou um dispositivo. Se você não se revelar agora,
Vai ser mais um entre os que calamos. Você não tem ideia do que pode estar em risco. Ana. Ao ouvir isso, uma alucinação correu pela mente de Leonardo e, como um flash, lembrou-se de uma conversa entre Ana e um misterioso homem que havia visto naquela noite afastada. O que aconteceu naquela noite? Quem era aquele homem? Perguntou ele, a voz trêmula, enquanto um novo terror se instalava. Ana hesitou, mas as palavras escaparam de seus lábios. Ele era meu contato. Um que me dizia que tudo o que eu fazia poderia ter consequências. E eu precisava abrir mão das minhas verdadeiras relações para me proteger. Foi assim que entrei neste jogo. Leonardo sentiu o chão sob seus pés ruir. Naquele instante, tudo o que ele acreditava sobre Ana ruiu como um castelo de cartas. Ele não sabia mais em quem confiar. Eram os encapuzados? Era Ana? Quem realmente estava por trás de tudo isso? Num momento de pânico, o relógio deles começou a soar. O encapuzado ergueu a câmera e, com um sorriso, anunciou: "Está na hora de começar a exposição. Preparem-se." Leonardo segurou a mão de Ana. Um misto de confusão e desespero corrompia seu ser. "Nós vamos nos revelar juntos, certo?" ele perguntou, mas a incerteza estava estampada em seu olhar. E o que se seguia seria expondo não apenas segredos, mas suas vidas inteiras. Não era só uma luta por arte. Era um embate de verdades, de identidades destruídas, e ali, num momento de apoteose, tudo mudaria de uma vez por todas. O que ocorreria em um piscar de olhos? A resposta estava prestes a ser revelada, mas a dúvida pairava no ar. Quem realmente era Ana? O silêncio dominava após a explosão, e Leonardo se viu caído no chão, a dor aguda atravessando seu corpo. O grito de Ana ecoava em sua mente enquanto a fumaça começava a envolver tudo, como um manto de trevas. A confusão era total. Ele piscou, tentando reunir os pensamentos que pareciam dispersos, como folhas ao vento. O que estava acontecendo? E se Ana estivesse certa sobre a natureza do perigo? Erguendo a cabeça, ele avistou Ana, parada ali, segurando seu violão. Mas agora ela parecia outra pessoa, o olhar intenso, transbordando pavor. "Leonardo, você precisa entender." A voz dela era um desespero sufocado, mas as palavras não conseguiam atravessar o turbilhão que se formava na mente dele. O encapuzado avançou, a câmera na mão, e não havia pausas para conversas. "Está na hora de começar a exposição. Justiça será feita." O homem apontou para Ana, revelando um segredo que parecia destroçar tudo ao redor. "Todos verão como você se infiltrou neste movimento, como tentou enganar a todos nós." O coração de Leonardo disparou. "O que está acontecendo?" Ele olhou para Ana, buscando respostas, mas o chão sob eles estava prestes a se romper. "Leonardo, a resistência não é o que você pensa." Ela gritou, os olhos arregalados. "Eu me envolvi para me proteger. Eles vão te culpar se eu não me revelar. Eu fiz coisas erradas, coisas que você não pode imaginar." O encapuzado deu um passo à frente, rindo. "Você achou que estava lutando pela liberdade? Acha que vai escapar tão facilmente?" O horror se instalava no ar, e a multidão, ao redor, parecia assistir passivamente, como se tudo não passasse de uma cena de cinema. Nesse momento, algo mais aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o caos, e uma luz ofuscante surgiu do céu, iluminando tudo como um sol radiante. Era um helicóptero, com a luz giratória mergulhando o parque em um brilho estonteante. Os encapuzados hesitaram, confusos, e o líder deles virou-se, o olhar de fúria. "O que é isso?" Leonardo não conseguia acreditar no que estava vendo, e a oportunidade parecia escorregar entre seus dedos. "Ana, o que está acontecendo de verdade?" Ele estava prestes a perder o controle, mas antes que ela pudesse responder,
Uma figura desceu do helicóptero, vestindo um terno escuro. Era um homem que Leonardo reconheceu imediatamente. Era Miguel, aparentemente um amigo da Ana, mas agora com um semblante que não revelava nada além da frieza. Ana, você não deveria estar aqui, ele gritou, e a tensão saltou como uma corda esticada prestes a se romper. Você a traiu? Leonardo questionou, incrédulo, a raiva subindo como um vulcão em erupção. Ana olhou para Miguel, os olhos cheios de confusão e dor. Não, não é isso! Ela gritou, enquanto Miguel levantava uma arma. O silêncio que se seguiu era eletrizante. O mundo parecia parar, e tudo o que existia era aquele momento. Basta, Ana. Você sabe o que precisa fazer. A voz de Miguel era firme, e seu olhar carregava uma determinação que ameaçava tudo. Se você não se revelar, sua vida e a de todos aqui, ele não terminou a frase, mas a implicação era clara e aterrorizante. As mãos de Leonardo tremiam. Ana estava no centro de um jogo muito maior. Quem é você, Ana? O que você realmente fez? Seu olhar invadiu o dela, esperando por uma verdade que nunca achou que teria que ouvir. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu sou parte de algo maior, um movimento de resistência que começou há anos, e Miguel, ele é da ala mais radical. Ele pode ter mais segredos do que imaginamos. Os encapuzados estavam se dispersando, e o pânico começou a se espalhar como um incêndio. A multidão observava em silêncio, a tensão no ar quase palpável. Qualquer movimento em falso, e não hesitarão em atirar. Miguel advertiu, e o temor nas mãos de Leonardo aumentava. As revelações de Ana começavam a soar como um estrondo ensurdecedor. Ele tinha que escolher. E rapidamente. Fique comigo, Ana, fique. Ele estendeu a mão, mas as incertezas pairavam ao redor deles como sombras. A esperança parecia estar se esvaindo diante da avalanche de segredos e traições. O barulho do helicóptero era ensurdecedor, e pelo que parecia, o caos se intensificava. Leonardo e Ana, agora cercados por mistério e revelações, estavam à beira de um precipício, sem saber se conseguiriam escapar. E naquele instante, uma pergunta crucial surgiu. O que Miguel realmente queria? E no fundo de sua dúvida, uma fissura se formava entre o que pensava que sabia e a nova realidade que emergia. Quem ali era realmente amigo e quem era inimigo? O futuro deles, agora mais incerto do que nunca, estava prestes a colidir com o passado, e o que viria a seguir ecoava uma ameaça ominosa e inexplicável. Leonardo estava paralisado. Ana estava ali, à sua frente, e o que se desenrolava em sua mente eram fragmentos de uma verdade que ele mal conseguia compreender. Ele olhou para Miguel, a raiva queimando em seu peito. Você realmente acha que pode intimidar a Ana? Acha que vai conseguir expor a verdade dela assim? O encapuzado riu, mas não era um riso de vitória. Era um som frio, como se desdenhasse de tudo. A verdade virou uma mercadoria, garoto. E ela sabe exatamente qual preço pode pagar. O tempo está acabando. A multidão estava em um silêncio tenso, cada olhar preso no palco daqueles dois, onde o continua se tornava cada vez mais sombrio. Ana olhou para Leonardo, e aquela conexão que existia entre eles parecia desvanecer sob o peso das circunstâncias. Ela parecia mais distante do que nunca. Leonardo, eu não quis. Ela começou, mas as palavras não saíam. O helicóptero girava sob suas cabeças, e as luzes refletiam em seu rosto, uma mistura de medo e coragem. Então, uma explosão de fumaça irrompeu da multidão. Um grito cortou o ar. Cuidado! Alguém gritou, fazendo todos se moverem em pânico. E foi quando aquela fumaça começou a se dissipar, revelando uma cena que ninguém poderia prever. Uma figura alta, envolta em um manto, emergiu do caos. Seus olhos brilhavam sob a luz, e tudo o que ele irradiava era um magnetismo que fez os encapuzados hesitarem. Era um homem que todos conheciam, mas poucos ousavam nomear. Carlos, o líder da resistência de verdade.
As palavras de Ana ecoaram em sua mente. A resistência não é o que parece. Carlos levantou os braços e sua presença impunha respeito. Chega! A arte é livre e precisa ser protegida. Ele apontou para Miguel. Você está do lado errado, arriscando vidas inocentes. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Ana olhou para Leonardo, o medo e a esperança cruzando seus olhos. Ele é um homem poderoso. Ele pode nos ajudar. Miguel estava furioso. Nervoso, mas Carlos, calmamente, apontou novamente. Ana, você não precisa isso. Você não precisa escolher entre sua vida e sua voz. É hora de expor a verdade. Leonardo não entendia. Que verdade? O que você esconde, Ana? Ele teve que perguntar. E nesse segundo, o que parecia uma cena de redenção se transformou em um pesadelo. Carlos olhou para trás e, numa fração de segundo, ele se transformou. Vocês não sabem, mas seu envolvimento pode levar à ruína de todos. Ana, você viu o que acontece quando a arte é usada como arma. O tom de Carlos era sombrio. Mas você pode ser a chave para tudo isso. A tensão aumentava, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Ele apontou para Ana. E você pode ser a traidora. Toda a sua vida, todas suas escolhas foram decisões de alguém que sabia o que provocar, o que manipular. Você não é a líder que pensou que era. As palavras cortaram como lâmina. O olhar de Ana se encheu de dor. Não, isso não é verdade. Eu lutei por todos nós. Mas qualquer crença que ela tinha estava desmoronando. Eu não sou uma traidora. Leonardo sentiu a terra tremer sob seus pés. Ele olhou para o helicóptero e então se virou para Ana. Me diga que é mentira. Me diga que você não estava jogando com nossas vidas. Ana fechou os olhos. A angústia era nítida. Leonardo, eu não sabia que isso se tornaria assim. Eu nunca quis magoar você. A voz dela estava embargada, quase sufocada pela pressão. Carlos começou a se aproximar. Ele estendeu a mão. Se você realmente quer ajudar, terá que tomar uma decisão agora, Ana. Mas saiba, suas escolhas terão consequências pesadas. O dilema parou o tempo. Carlos parecia determinado em mudar tudo. E a verdade, essa verdade cruel, começava a se revelar. Enquanto a multidão retinha a respiração, uma pergunta pairava no ar. Quem estava do lado certo? Então, no momento em que parecia que tudo está prestes a se abrir, uma nova explosão ocorreu. Uma fração de segundos. Uma nova onda de fumaça. E o olho da tempestade revelava não apenas o caos, mas algo muito mais. Sinistro se aproximando. O que por um momento parecia ser uma chance de liberdade se transformou em uma chamada à ação. Leonardo estava paralisado. Ana estava entre ele e um futuro incerto. E a única certeza que restava era o eco de uma pergunta. Quem realmente era Ana? E qual era o seu verdadeiro propósito nesta luta? O mundo girava. E o que esperava no próximo capítulo era profundamente desconhecido. O mundo girava. A fumaça pairava, enquanto Leonardo olhava para Ana. Sua mente correndo. O seu coração bateu forte, uma pergunta ardente queimando em seus lábios. Miguel, com a arma em punho, parecia pronto para disparar a qualquer momento. E então, uma série de estrondos cortou o ar. O barulho era ensurdecedor, como se o próprio parque tivesse desabando. Em meio ao caos, algo assombrou a cena. Uma figura emergiu da fumaça, como um espectro, e todos viraram a cabeça ao mesmo tempo, boquiabertos. Era Raquel, uma antiga amiga de Ana, mas com uma aura de transformação que a tornava quase irreconhecível. O cabelo desgrenhado e o olhar maquiavélico. A resistência? Vocês realmente acham que é sobre arte e liberdade? Sua voz ecoou. E as palavras pareciam mais um veneno do que um convite. Esse jogo é muito maior do que vocês imaginam. Os encapuzados hesitaram,
A atenção desviada. Carlos olhou para Raquel, seu semblante agora carregando uma mistura de confusão e fúria. O que você está fazendo aqui? Miguel gritou nervoso. Raquel riu. Um riso que ressoou como um trovão. Vocês todos caíram em uma armadilha. A resistência não é o que parece. Está nas mãos de quem realmente puxa as cordas. E eu sou uma das marionetistas. E quando ela sorriu, tão desafiante, o mundo de Leonardo se despedaçou. Como assim? Ana não era a única? Ele olhou rapidamente para o rosto dela. O desespero crescera. Ana, você sabia disso? Ele perguntou, a voz falhando, o peito comprimido. Mas Ana estava paralisada. A cor desaparecendo do seu rosto. Eu não sabia que Raquel... Ana gaguejou, mas as palavras não eram suficientes. O chão sob eles parecia desmoronar. Raquel se virou e apontou para a multidão. Um gesto teatral. Vocês acham que essa revolução é para criar liberdade? É uma distração. O real plano é controlar aqueles que desafiam o sistema. E eu estou no centro disso tudo. Um murmúrio percorreu a multidão. O inesperado os deixou atordoado. Leonardo sentiu pânico crescer. Seus pensamentos confusos. Você está mentindo. Isso não faz sentido. Ele sentiu sua cabeça girar. Ele queria entender, mas tudo se desdobrava em uma nova realidade absurda. Raquel avançou, e seus olhos brilhavam com uma paixão doentia. Eu fui prometida a um novo caminho. E Ana, você sempre foi a chave. A luta não é contra o sistema, é para se tornar parte dele. As palavras eram como facas. A culpa, o alarde, tudo que ele acreditava estava em uma frágil rede de ilusões. O que você fez, Ana? Ele olhou para ela, esperando por uma confissão, uma explicação. Mas em vez disso, Ana olhou para Raquel. Você não tem o direito de falar assim. Nós lutamos por algo verdadeiro. A indignação era palpável em sua voz, mas não o suficiente para esconder o medo. Num movimento rápido, Raquel se virou para Miguel. E você, que acha que está do lado certo? Você é só uma peça nesse jogo. E se não ficar ao meu lado, poderá ser o próximo a perder tudo. Miguel hesitou, a determinação quebrando sob a pressão. Uma tensão tomou conta do ar. O silêncio era quase pesado. Leonardo sentiu o coração acelerar. Precisamos sair. Todos! Gritou, mas sua voz ecoou em um mar de incertezas. Ana falava, mas ele mal conseguia ouvir. Ela pedia a Raquel para parar, para entender. Mas Raquel estava além da razão, como uma tempestade furiosa, pronta para devastar tudo. A fumaça começou a se fechar ao redor deles, e o perigo estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Eu não sei quem acreditar, Leonardo gritou, a confusão se transformando em desespero, e ao olhar para Ana, uma nova ideia começou a brotar. E se ela também estivesse numa trama maior do que só a resistência? E se os aliados eram, na verdade, os vilões? A batalha não é como pensávamos, Raquel declarou, e as palavras dela reverberaram nos ouvidos de todos. A resistir é a essência da verdadeira batalha, mas a lealdade, essa nunca deverá ser questionada para quem quer triunfar. E naquele instante perturbador, a dúvida tomou conta de Leonardo. Poderia Raquel estar certa? E onde ficava Ana, nesse novo quebra-cabeças? A resposta estava próxima, mas o que viria a seguir era obscuro e incerto, um labirinto sem saídas. O futuro deles pesava nas escolhas que agora teriam que fazer, enquanto os fantasmas do passado dançavam à frente deles. E um mistério denso se formava no ar. O mundo girava. A fumaça era espessa, quase tangível. Leonardo olhava para Ana, sua mente retorcendo-se em confusão. Miguel, armado e ameaçador, parecia um espectro, pronto para disparar. Raquel, a nova figura que emergira, mudara completamente o jogo. As
palavras dela estavam pendendo no ar, pesadas e insinuantes. A resistência não é o que parece, Raquel repetia, sua voz carregada de um desprezo quase contagiante. Vocês acham que estão lutando por liberdade? É uma farsa. Venha, Ana, você sempre soube. As palavras dela soavam como um alerta e uma acusação. Ana estava paralisada, uma mistura de medo e desespero escorrendo por seu rosto. Raquel, isso não é verdade. Você está distorcendo tudo. Leonardo caminhava para a frente, mas o peso das revelações o mantinha preso. Por que você nunca me disse? Ele olhava nos olhos de Ana. Aquela confiança que antes sentia agora se desvanecendo. Ele precisava de respostas, de clareza em meio ao caos. Mas antes que Ana pudesse se defender, o céu escureceu. Um trovão ensurdecedor ecoou e uma luz intensa cortou a fumaça. O helicóptero girava freneticamente, seus feixes de luz capturando rostos aterrorizados à multidão. Ninguém sabia o que fazer. Todos estavam paralisados. Um espetáculo trágico. Então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher, com um manto escuro e um olhar penetrante, desceu do helicóptero. Era Cláudia, uma figura respeitada na comunidade artística, que todos pensaram estar desaparecida. Ela tinha fama de ser uma visionária, alguém que sempre defendia a liberdade de expressão. O pânico tomou conta de Leonardo. O que ela estava fazendo ali? Todos pararam para observar. Chega de mentiras, Cláudia gritou, sua voz ecoando como um trovão. A resistência que você conhece, Ana, não é apenas arte, é uma fachada. É hora de expor cada um dos segredos escondidos de vocês. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O pânico se transformou em confusão. Miguel olhou para Cláudia, a raiva começando a emanar dele. O que você quer dizer com isso? Cláudia sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ana, você não é a única que esconde segredos. Você se tornou parte de um jogo que não entende. E Miguel, você é apenas uma peça a mais. Tão ingênuo. Você estava do lado errado desde o começo. Leonardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele olhou para Ana, que agora parecia desmoronar. O que ela quer dizer? Ele perguntou, a urgência em sua voz quase palpável. Leonardo, a verdade é mais complexa do que você imagina. Eu... Ana começou a falar, mas as palavras se perdiam. Quer saber a verdade? Cláudia interrompeu, seus olhos brilhando com uma intensidade sombria. Ana, você é filha de um dos músicos mais proeminentes que se alistou na resistência verdadeira. Ele se escondeu por trás de sua arte, e você herdou esse legado. A resistência não é apenas sobre sua voz, é sobre poder e controle. E você não é apenas uma aliada, mas uma jogadora crucial neste tabuleiro. O mundo de Leonardo virou de ponta cabeça. A dor das palavras era palpável. Ana não era apenas uma musicista tentando lutar por inclusão e respeito. Ela era parte de algo muito maior, mas também a colocava em uma linha de frente que ele não sabia se poderia suportar. Você tá mentindo, Ana gritou, mas a dúvida começava a se instalar. Raquel observava com um sorriso vitorioso, sua expressão revelando que a reviravolta a favorecia. Você realmente acha que passou todo esse tempo sem saber, Ana? Cláudia provocou. Ou será que apenas ignorou a verdade que a assombra? A arte é controlada por aqueles que realmente manipulam as marionetes. Leonardo sentiu como se o ambiente estivesse se fechando ao seu redor. O que ele acreditava que era um movimento por liberdade, agora se desenrolava como um intrincado jogo de poder. Ele olhou para Ana, seus olhos implorando por uma resposta. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida,
Uma série de tiros irrompeu pela tensão no ar, ressoando como choque de ondas. Tudo virou uma explosão caótica. Gritos, cercos, correria. E no meio do alvoroço, o olhar de Ana se apagou, uma expressão que Leonardo nunca esqueceria. Ela olhou para ele, incrédula e despedaçada, como se a verdade tivesse cortado mais fundo do que qualquer ferida física. Leonardo, ela gritou, mas ele não podia mais ouvir. A realidade estava se desfazendo. Tudo o que eles tiverem estava em risco. O ar estava pesado e a luta estava prestes a se intensificar. Num instante havia esperança, e no outro, apenas um abismo de dúvida. O que aconteceria agora? Quem eram realmente os aliados e os inimigos? A linha entre a verdade e a mentira tinha se tornar tão fina, e Leonardo sabia que o fim desta história seria mais furioso do que tudo que já haviam enfrentado. Leonardo estava paralisado. A cena se desenrolava na sua frente, e o mundo parecia jurar em câmera lenta. Raquel, com seu olhar desafiador, estava determinada a expor a verdade. Mas a verdade de quem? O que era essa resistência, senão um jogo, um emaranhado de manipulações e segredos? As explosões reverberavam ao seu redor, e a fumaça tornava tudo ainda mais caótico. Ana, com lágrimas nos olhos, olhou para ele. Leonardo, eu não sabia. Sua voz tremia, e o desespero era palpável. O olhar dele buscava respostas, pequenas certezas. Em meio ao turbilhão de emoções, ele havia se apoiado na ideia de que Ana era uma lutadora pela arte. Agora, tudo estava em xeque. Um grito cortou o ar e todos se viraram. Os encapuzados estavam se dispersando, mas não era hora de relaxar. Miguel, cada vez mais nervoso, gritava ordens, mas ninguém o ouvia. A multidão começava a se movimentar, e o caos estava prestes a explodir. Vá, agora! Cláudia gritou, e o que parecia ser um chamado à ação. Leonardo puxou Ana pela mão, mas ela hesitou. E se for uma armadilha? Perguntou. O medo dilacerava o coração dele. Mas o que eles poderiam fazer? Raquel ria, o som penoso quebrando a tensão do momento. Vocês acham que? Isso é só uma batalha por vozes. É uma caça, Raquel adicionou, e seu olhar revelava que ela se sentia impune. Ana, com o olhar fixo em Leonardo, parecendo se despir de qualquer esperança, disse: Não podemos deixar que eles nos calem. Isso é maior do que nós. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ele queria acreditar, mas cada palavra de Raquel soava como um eco de advertências. As sirenes uivavam mais perto. Ana, precisamos agir agora. Essa luta não é só sobre nós dois. É sobre todos. Disparou com a determinação de quem estava prestes a se arremessar no desconhecido. Vamos, por favor, ele exclamou, e Ana finalmente concordou, sua coragem renascendo de forma surpreendente. Aquela mulher forte que ele conhecera estava voltando, e era emocionante. O que quer que Raquel quisesse, ela não ia permitir que isso a definisse. Vá, Miguel gritou, e então as páginas do livro estavam se virando. Em uma fração de segundo, ele mirou para os encapuzados, desferindo uma explosão de confrontos e tensão. Então um rugido emitido pelo helicóptero cortou o céu, e o peso da incerteza se desfez como fumaça. O momento chegou. Carlos avançou, com a firmeza de quem sabia o que fazer. Chega de verdades distorcidas. Essa resistência não é um jogo, ele disse, suas palavras soando como um clarim de batalha, e a multidão começou a se agitar, unida por aquele grito de liberdade. Os encapuzados hesitaram. Essa era a fraqueza que a arte poderia explorar. Raquel sentiu o chão se abrir sob os pés. Não deixem que a história se repita, Cláudia gritou, dando vida à luta que muitos julgavam perdida.
E no meio daquele turbilhão, Leonardo e Ana se entreolharam por um breve momento. Seus destinos entrelaçados, as chamas de luta, confusão e coragem ardendo dentro deles. Juntos, ele perguntou, e foi tudo o que precisaram para avançar. O lamento dos desesperados ecoou enquanto corriam. Uma verdade estava se formando. A escolha feita. E enquanto se moviam para a linha de frente do que viria, uma nova onda de esperanças e desafios prometia uma manhã diferente, mas ainda incerto. E com isso, a história deles ainda estava em aberto. A batalha não seria fácil, mas uma coisa era clara: a luta pela verdade e pela liberdade nunca acabaria. Os caminhos se cruzariam e eles estariam prontos, juntos. Agora, muito antes que a próxima história comece, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que está a caminho. Esmague aquele botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. E mais, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Quero saber o que você achou. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Juntos, somos mais fortes.